Oi, gente! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Nem Tudo é Pizza. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a nossa vida na Itália, cultura, curiosidades, desafios diários. Esse é o nosso segundo episódio. E hoje temos mais uma vez pizza, claro, né, para nos acompanhar, que não poderia ser diferente. Para quem ainda não conhece a gente, eu sou a Ju. E eu sou o Gui. E a gente já grava conteúdo aqui para o YouTube há mais de um ano. Mas a gente grava em conteúdo de vlog, então se você tem curiosidade em saber um pouco mais sobre a nossa rotina, você pode nos acompanhar dessa forma também, tá? Bom, hoje temos pizza. Essa se chama Calabra. Essa chama Calabra. Essa eu não sei como chama. Será que se eu mostrar eles vão conseguir ver? Tem o nome da primeira revista aqui que eu vou falar sobre o trabalho daqui a pouco. E eu tenho o nome dessa pizza aqui, é L'Estiva. Pizza do verão. Pizza de verão. Muito boa. Vai ser um pouco difícil de eu comer, então assim, eu até vou deixar Mas aqui. o que tem nela? O que Rúcula, tem nela? Tem rúcula, tomate, stracciatella, talvez seja provavelmente, stracciatella. que é um tipo de um queijo, e Essa proteína é bem é fininha. speck, eu acho. É um speck. É. Que é tipo um prosciutto, Tipo vamos um dizer prosciutto, assim. Na pizza rossa, com molho de tomate. Isso, na melhor pizzaria de Spoleto, que é a Bibi. Então, se vocês vierem pra Spoleto, tem que comer lá. E aqui temos pizza de... É vegetariana, chama. Isso. É a nossa favorita. Nossa, como é boa. Tem Queijo, abobrinha. tomate vermelho, tomate amarelo, espinafre, abobrinha. E essa não tem molho de tomate, é chamada pizza bianca. Pizza bianca. E a minha é calabra. Pizza rossa, com queijo e o... tipo um salame. Tipo um salame. Calabrese um pouco picante. Uma Isso. delícia. Temos esse vinho hoje da Margot. Vinho Rosé 2022, aqui da Úmbria. Produzido aqui na Úmbria. Vinho muito bom. E agora no verão, o negócio é tomar vinhos brancos, rosé e tudo mais. Então, vamos começar. Então, saúde. Saúde. No primeiro episódio falaram que a gente brindou, desculpa, a gente não olhou nos olhos. A gente acabou de fazer isso de novo. Caramba, aqui tem toda a pressão do podcast e das circunstâncias diferentes. Bom, gente, vamos lá então, pra gente não enrolar muito. Pra começar, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como é o nosso trabalho aqui na Itália. A gente tem um roteirinho aqui, mas eu até falei pro Gui, achei que o primeiro episódio ficou muito engessado, acho que a gente ficou muito nervoso, não sei também, mas ficou muito pergunta, resposta, enfim. Então a gente tem ali, claro que a gente vai seguir também pra não se perder muito, mas a ideia é fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica, mais estilo conversa realmente, pra ficar mais, acho que até mais legal, vai ficar mais leve. Bom, pra gente começar falando sobre o nosso trabalho aqui na Itália, eu acho que é legal a gente começar primeiro, do começo, né? Falando do que a gente fazia logo que a gente chegou. E pra quem já acompanha a gente aqui há um tempo sabe, mas nós temos uma escola de inglês. A nossa escola de inglês ela já nasceu no mundo online. Então a gente, quando abriu a empresa, enfim, fez tudo isso no Brasil. Hoje nós temos um time de professores. E, enfim, quando a gente chegou aqui, a gente tinha esse trabalho. E como a gente já, como eu mencionei, começou no online, a gente simplesmente continuou trabalhando com aquilo que a gente já fazia. Né? Bem, é importante nós comentarmos que é bem diferente da maioria das pessoas que nós conhecemos, e talvez, no geral, que vão para um novo país. Tem as pessoas que vão já com trabalho, nós até conhecemos um casal que foi para os Estados Unidos já com trabalho, já foi contratado no Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, então, né, acontece também, claro. Mas, no geral, as pessoas chegam sem trabalho e aí vão começar uma nova vida realmente com todos os aspectos. Sim. E é mais complicado, porque às vezes você não fala a língua, então limita um pouco nos trabalhos que você consegue fazer. Então, pra gente foi muito bom chegar com o nosso trabalho que já fazíamos no Brasil. Foi tudo muito igual. Questão de fuso um pouco teve que alterar, porque aqui a gente tá entre 4 e 5 horas na frente do horário do Brasil. As aulas, praticamente todos os alunos são do Brasil. Então, a gente teve que... As aulas da noite daqui de Itália, né? Não, as aulas... Da noite do Brasil a gente precisou remanejar. Exato, porque noite é um dos horários mais procurados para aula de inglês. Sim. E aí a gente não conseguiu mais dar aula no horário da noite do Brasil. E essa foi a única diferença. Do resto, continuamos tudo igual. E foi muito bom chegar
tendo isso, porque as pessoas que vêm para fazer cidadania aqui, elas passam por um momento um pouco complicado no ponto de vista de chega, faz documentos, dá umas entradas e tem o famoso vigile que todo mundo sempre fala. Só para não também o objetivo desse podcast não é falar de cidadania, mas para você, uma das formas de fazer cidadania no passado, que agora está mudando a lei, era vir para Itália, declarar sua residência aqui, e aí, depois que você já é residente aqui, uma pessoa que tem antepassados italianos, você poderia apresentar uma pasta mostrando lá, desde, no meu caso, desde o meu bisavô que nasceu aqui, meu avô, minha mãe, eu, para mostrar, ó, eu tenho sangue italiano. E assim consegue cidadania. Porém, para fazer essa residência para todos os italianos, né? Em todas as ocasiões, quando eles mudam de casa, eles têm que mandar para o governo avisando, ó, agora eu moro no endereço X. E aí, dentro de 45 dias, uma pessoa, um guarda municipal, que é o vigile, ele deve passar na sua casa. Às vezes não passa, porque meio que é aleatório. No geral passa, mas tem casos que não passa. Para confirmar, falar, você é o Guilherme, olha o seu documento e vê que você está morando realmente ali. Não entra na casa, não faz nada, faz tudo de fora. Mas é isso. Então, esse vigile, para quem está fazendo a cidadania, é muito uma atenção, porque você precisa ter a sua residência confirmada aqui para fazer a cidadania. Enquanto não passa o vigile, você fica meio preso, porque vai que o vigile vem te procurar e você não está em casa, foi no mercado fazer uma coisa. E aí, pessoal que não trabalha e fica preso em casa, não é uma coisa ideal. Sim. Então, pra gente foi melhor na questão de, por ter um trabalho, a gente estava trabalhando, então não foi tão ruim essa prisão esperando o vigília. E também acho que é importante mencionar que, para quem também já acompanha a gente sabe, a gente não sabia se a gente ficaria aqui ou não. Não foi uma coisa como nós conhecemos algumas pessoas que vieram para cá com esse intuito, então assim, tiveram que deixar seus trabalhos no Brasil, vender tudo no Brasil. A gente não veio dessa forma, então pra gente, a gente tava muito com a cabeça aberta, mas não veio com essa coisa, não. A gente vai pra ficar e aí a gente vai procurar um emprego lá. As coisas pra gente aconteceram de uma forma muito orgânica, muito natural, porque, graças a Deus, né, a gente conseguia, né, fazer isso, podia escolher. Eu acho que, nossa, ter liberdade de escolha é uma coisa que foi muito importante pra gente. Mas esse foi o nosso primeiro trabalho na Itália, que na verdade já era o nosso trabalho do Brasil. E eu acho que também a gente falou um pouquinho no último episódio do podcast que depois de um tempo a gente começou a sentir. Isso já era uma coisa que a gente tinha vontade no Brasil, porque os dois em um único trabalho, em um único negócio, acaba sendo um pouco arriscado, né, como família. Então, isso é uma coisa que se a gente tivesse ficado no Brasil, a gente também teria mudado. Eu não sei o que a gente teria feito, muito difícil dizer, mas a gente já tinha essa ideia de repente, um dos dois procurar um outro trabalho. Sim, né? Talvez dentro da própria escola criar outros produtos, outras coisas para não ficar, para diversificar um pouco, né? Sim. Mas enfim, foi a gente, né, juntos decidimos, mais ou menos em acho que dezembro de 2023, que foi o ano que a gente chegou em final de agosto de 23 aqui em Spoleto. E decidimos que seria interessante eu buscar um emprego aqui assim que saísse minha cidadania, o que saiu na metade de dezembro. E aí, enfim, aí começou aquele trabalho que é procurar emprego. Que é procurar trabalho. Que é procurar trabalho. Que realmente, nossa, eu falava pra Ju que é complicado porque energeticamente é muito desgastante. Quando você imprime seu currículo e sai entregando o currículo aqui por ser cidade pequena, eles diziam, imprima o currículo e vai entregar pessoalmente, que isso é o jeito mais eficaz de fazer as coisas. Então eu ia dar as caras mesmo, você meio que se vender o tempo inteiro, era muito desgastante. Mas fala um pouquinho assim, porque você foi procurar emprego, mas para as pessoas entenderem também, acho que é legal a gente falar um pouco de estudo, formação, do que você estava procurando, porque isso faz toda a diferença para as pessoas também conseguirem entender. Com certeza. Um pouco sobre a minha formação, eu fiz administração de empresas e dentro desse curso a parte de marketing foi a que mais me atraía e que fez eu escolher esse curso. Então, dentro disso, eu meio que me especializei um pouco mais nessa parte de marketing, porém, foi um curso de administração normal, aquele que se estuda várias coisas. Eu trabalhei um pouco com isso em empresas no Brasil, cheguei a trabalhar na ESPN, o canal de TV, foi bem diferente e legal ter trabalhado lá na parte do setor comercial, de
publicidade mesmo, não de criação, né? As empresas pagam para fazer comercial na ESPN e o setor que eu trabalhava cuidava disso. E depois trabalhei numa empresa de bens de consumo também, foi bem legal trabalhar numa fábrica, parte de logística, enfim, tudo isso eu gostava realmente, de verdade, foi tudo muito bom. Porém, quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio, eu deixei esses trabalhos, né, corporativos, digamos assim, para morar fora um tempo. E depois, quando eu voltei para o Brasil, que meu inglês estava com um nível bom, um amigo meu melhor amigo, o Caio, falou para mim: Poxa, por que você não vai na escola de inglês que eu faço aula, deixar seu currículo? Eu sempre tinha dentro de mim que eu queria dar aula, ser professor, porque eu pensava muito que eu seria professor universitário, quem sabe um dia ainda serei, não sabemos. Mas então, minha mãe também tinha muito isso de. Ela fez pedagogia, então talvez esteja no sangue também. E aí foi isso, aí foi que eu comecei a minha profissão de professor também, que foi a profissão mais longa que eu fiz na vida, por 7 anos. Hoje não faço mais, pelo que acabamos de falar. Mas eu fui buscar um emprego que não tinha a ver com um professor de inglês, porque senão seria o mesmo emprego que a gente já tinha, não faria sentido. E aí fui buscar empregos que tem a ver com administração, o que é bem amplo também. Acho que um dos pontos mais positivos desse curso é as possibilidades gerais que nós temos, né? E aí, enfim, mandei currículo para um monte de lugar, fiz várias entrevistas e aquela coisa. A gente, acho que com experiência, até eu estava falando ontem sobre isso, tem entrevistas que a gente sente que não vai rolar, porque meio que o estilo da empresa, porque a entrevista às vezes também tem que ser, né, no meu ponto de vista, para os dois lados, né? Eu também estou entendendo aquela empresa, entendendo aquela vaga, se não é isso que eu quero, não. Assim como eles estão entendendo se eu sou a pessoa justa para aquele lugar, né? Mas aí eu mandei, um dia eu estava no aeroporto de Perugia, para alugar um carro lá, em dezembro de 2023. Aí eu peguei uma revista que me chamou a atenção por ser em inglês e italiano, eu estava, né, querendo aprender mais o italiano, que falava sobre a região aqui da Úmbria, Perugia, por aqui. Aí eu peguei a revista, li um pouco, deixei ela de lado. E depois foi, acho que mais ou menos fevereiro, porque tava começando a fazer um solzinho, começando a acabar o inverno. Fevereiro de 2023, desculpa, de 2024. Que eu decidi, que aí eu peguei a revista de novo e falei, deixa eu terminar de ler essa revista, depois eu jogo fora. Aí eu li a revista, achei mais legal ainda, e mandei um e-mail pro diretor da revista, falando que eu tava procurando emprego com o meu currículo. E aí eu tive a sorte dele falar inglês também, o que me ajudou bastante a poder, né, ser mais eu, porque em italiano, como a língua para mim ainda é um pouco mais limitada, eu não consigo ser 100% eu e performar numa entrevista tão bem. Mas em inglês, sim. E aí, enfim, a gente conversou umas vezes, almoçou uma, duas vezes, até ele me convidar para fazer essa revista que já tinha várias edições aqui pelo meio da Itália, perto da Úmbria e Toscana, mas para começar uma edição aqui em Spoleto, Terni, que é a cidade aqui perto, e na Valnerina, uma região também aqui tudo perto. E aí aquele frio na barriga, né? Porque eu tinha que abrir uma empresa, abrir tipo um MEI para fazer isso. Imagina, com 7 meses de Itália, abrir uma empresa. E que não tem MEI, né? Porque aqui a Itália ela não favorece muito. Acho que no Brasil a gente tem esse ponto positivo. Vai comendo sua pizza enquanto eu vou explicando que ele consegue comer Explica um pouco da diferença do MEI para partir daí, como que foi para eu abrir no comecinho. No Brasil a gente tem essa possibilidade, né? De ser um microempreendedor. Então você consegue pagar menos imposto. Enfim, ele te dá ali essa possibilidade, que é mais justo. Aqui você basicamente já começa com muitos custos. Então você não tem, por exemplo, uma coisa de um microempreendedor. Eu sou uma pessoa física, sou só eu não tenho funcionários, e aí eu posso dessa forma abrir. Isso não existe aqui. Então você já vai começar como uma microempresa, mesmo que você não seja uma empresa, mesmo que você seja uma pessoa. Então, para abrir, foi uma burocracia, assim, foi um negócio, porque quando ele começou a trabalhar na revista, o dono da revista falou para ele, olha, todo mundo que trabalha em todas as edições da revista tem a partita IVA, que é como se fosse uma microempresa, é um CNPJ, e eles prestam serviço para mim. Então, para você trabalhar para mim, você vai precisar fazer a mesma coisa. Então, foi no contador, escritório de contabilidade. O que é isso? 3 contadores. 3 contadores, verdade. Um não quis fazer, um falou que não dava, que era impossível, que não existia como que fala? Uma categoria. Uma categoria para o que ele ia fazer. O outro, não sei o que foi o outro que falou. A gente até se perde, gente, porque assim, é tanta coisa que, enfim... O que salvou de novo foi o inglês. Porque o contador, todos indicação. Porque, né, não ia no escuro, assim, procurar um contador aqui. E um deles falava inglês. Um inglês, assim, muito italiano. Mas falava.
E aí também me salvou de novo. Eu consegui falar inglês com a pessoa, ela me entender, e a gente trocar ideia para ele poder entender o que eu precisava para abrir uma empresa dentro da categoria que eu precisava. Isso, gente, por si, assim, é uma burocracia imensa. A gente fala assim hoje, eu tô tranquilo, mas foi um perrengue, porque para você abrir uma partida IVA aqui, para você ter um CNPJ, você tem que ter. Você é obrigado a colocar um endereço, igual no Brasil. Se você abre um MEI, uma microempresa, você precisa ali colocar um endereço. Mesmo que você seja uma pessoa física, no Brasil é a mesma coisa. E aí a gente pensou, não, vou colocar um endereço de casa, né? Porque a gente não tinha escritório. Eu trabalhava na rua, ele vai falar um pouco mais desse trabalho, mas é um trabalho que vai de porta em porta, não tem um local de trabalho. Mesmo quando trabalhava em algum lugar, era de casa, porque era do computador, da mesma forma que a gente sempre trabalhou com a escola. Tem ali um escritório, tem um computador, você tem um ambiente ali de trabalho, uma mesa, pronto, está resolvido. Isso também foi uma dor de cabeça. Gente, é assim, tudo que vocês podem imaginar era um problema até conseguir abrir esse negócio. Foi quanto tempo? Nem foi tanto, mas é que Um mês, talvez, mas tão tão intenso. angustiante, tão intenso. O dono da casa, né, o dono que a gente paga o aluguel aqui, ele também é contador. E foi a primeira pessoa que eu fui falar. E ele, assim, eu não abri com ele porque ele não me aconselhou. Ele falou, esse negócio aí que você tá fazendo não vai dar certo, não é bom. Tipo assim, a gente entende a realidade aqui. Teoricamente, se você vai no contador, não é pra pedir a opinião dele se você quer abrir ou não. Você quer o trabalho dele. Mas aqui na Itália, talvez em Spoleto, não sei, o comercialista, que é o nome dessa profissão, como se fosse um deus dos negócios. Tem que pedir permissão. Eu, dentro desse emprego, eu falei com muitas empresas. Às vezes eu fazia a proposta, né, de fazer uma colaboração com a empresa para poder sair na revista. E aí o possível cliente falava, preciso falar com o meu comercialista. Tipo assim, tomar a decisão. Então é como se fosse um guru dos negócios aqui. Gente, não é. É um contador. Mas por algum motivo aqui tem essa influência. Dessa forma. Então o dono da casa não me aconselhou a abrir, porque segundo ele acho que não ia dar certo. Enfim, aí consegui outro. Mas quando eu coloquei o endereço, deu um problema, porque. Nossa, gente, foi muito ruim. A prefeitura, que é um dos lugares que a gente faz o cadastro para, né, pra fazer a partida IVA, ela viu que o endereço que eu coloquei era uma casa. Aí tava pedindo a planta da casa para saber se essa casa teria um espaço para eu fazer um escritório. E aí o dono da casa me ligou muito bravo, falando: o que você tá fazendo na casa? Ele, sei lá, ele deve ter entendido que a gente tinha aberto um hotel aqui na casa, não sei, tipo, aberto algum tipo de loja ou negócio aberto ao público, que não é o caso, totalmente não. Aí a gente conseguiu, a gente não, né? O meu contador lá, eu não entendo muito bem como deu certo, mas deu certo, eu fiquei, enfim, até esqueci. Mas mostrar um pouco ali pra prefeitura que meu trabalho não tinha nada de receber pessoas. Eu pegava as revistas, saía na rua e ia vender. Que o endereço da casa só era o da casa, porque era o único que a gente tinha pra colocar. É a única possibilidade. Em alguns momentos a gente cogitou arrumar um lugar só pra usar o endereço, pagar tipo um aluguel só pra usar o endereço de um lugar comercial, pra ver se dava certo isso. Ainda bem que não precisou, porque seria um custo que, nossa, no momento pra gente ia ser muito ruim naquele, né? Enfim, deu certo, aí comecei a trabalhar mesmo com a revista. Calma, Marcinho, mais uma coisinha que eu queria falar. Daí você vai comer a sua pizzinha, pra não ficar sem comer. O que a gente fala, gente, é aquilo. No último episódio, eu nem consegui comer o outro pedaço. Tô achando que vai acontecer a mesma coisa hoje, mas vamos lá. Eu ia falar da guarda de finanças que bateu aqui em casa. Eu acho que isso ninguém sabe, praticamente. Eu acho que a gente não contou isso pra ninguém. Porque assim, gente, quando você mora fora, meus pais vão assistir esse vídeo e eles vão dar risada. Tem coisa que a gente tenta não ficar falando muito, que é pra não preocupar, né? Então, não preocupar meus pais, preocupar o pai do Gui. A gente não quer trazer essa coisa de... Nossa, meu Deus, coitados, eles estão passando um perrengue, tá sendo muito difícil. Então, tem coisa que a gente... Mesmo porque não tem o que eles fazerem, coitados. Tem o que eles fazerem, eles só vão se preocupar à toa, né? E essa foi uma das situações. Meus pais não sabem o que aconteceu, então eles vão saber agora. Quando você abre aqui a partida IVA, CNPJ, pode acontecer, não é uma regra, mas pode acontecer, da guarda de finanças bater... Parênteses, como se fosse a Receita Federal. A Receita Federal do Brasil bater na sua casa pra te procurar. Falar, né, eu quero ver se você é essa pessoa mesmo, se esse endereço é, enfim, o endereço da sua casa, se você mora aqui, se é esse o trabalho que você faz. E também pode acontecer, que a gente acha que foi isso, de alguém denunciar e por achar que você não tem a partida IVA.
A gente conhece pessoas que já passaram por isso. Então, assim, sei lá, trabalhavam como manicure, não tinham partita IVA aberta, só faziam aquilo de forma informal. Alguém denunciou, a Receita Federal bate na casa da pessoa e fala, ó, eu tô te dando uma multa, você tem X dias para abrir um CNPJ e começar a pagar ali pro governo, porque senão você, enfim, você vai tomar mais multa e mais multa e mais multa e mais multa. É assim que funciona. Então pode ser que alguém tenha denunciado o Gui, porque o Gui era uma pessoa que ficava andando muito, que a gente vai falar do trabalho, mas muito exposto. E aí, um belo dia, estava eu, claro, sempre eu, né, gente? Porque sou sempre eu, porque eu fico muito em casa, então sou sempre eu que, né, respondo, eu recebo o Vigile, 3 vezes que o Vigile passou, o Gui não tava, eu tava. Depois a gente tá até risada, porque, meu Deus, tava aqui, trabalhando, toca a campainha, eu abro a porta, 3 homens. Todos vestidos, assim, de forma muito formal, uma pastinha, um negócio na mão. Ah, Guilherme Calef Espíndola. É aqui? Falei, é. Ah, aqui que ele é seu. Já começaram uma entrevista, assim, aí eu já fiquei nervosa. Falei, meu Deus. Ah, meu marido. E ele tá onde? Ah, ele tá trabalhando na rua, né? Ah, na rua? Mas que horas ele volta? Umas perguntas assim. Ah, acho que em torno de tal horário, né? Mas ele não trabalha em casa. Ele trabalha na rua. Porque ele trabalha com uma revista, ele vai atrás de clientes, enfim, eu expliquei. Depois disso, eu acho que eles pediram o. Eles me deram um número de telefone, eu acho que pro Gui ligar pra eles, não foi isso? Acho que foi. E aí o Gui ligou. Você chegou a ligar, né, meu amor? Liguei, Ligou, né? Tinha que ligar, né? Sei lá, uns 20 minutos depois. Porque também eu tava trabalhando, então não é que a Ju me ligou, me mandou mensagem e eu vi na hora. Eu vi, sei lá, uns 10, 15 minutos depois. E aí, eles não voltaram aqui pra casa, mas o Gui teve que ir. Você teve que ir, né? Na Receita Federal? E como foi ter ido na Receita Federal? O que eles te pediram, basicamente? O que eles queriam de você? Primeiro eu liguei pra minha comercialista, a guru dos negócios, pra explicar tudo isso. Ela, caramba, já? Falei, mas é normal? Ela falou, não é normal com todo mundo. Mas como o seu nome é diferente, eles entendem que você não é daqui. Enfim. Mas foi rápido, assim, né? Ela montou uma pastinha com todas as coisas mostrando que tava tudo certo. Foi muito boa pra mim, tipo, me ajudou muito, deixando tudo, né, certinho. Aí eu marquei um apontamento, fui lá na guarda de finanças com a minha pastinha. Marcar apontamento, gente, é marcar um horário, tá? Fui com a minha pastinha com medo de que... O medo, gente, vem da falta de conhecimento. Desconhecido. Foi uma coisa totalmente ok, normal, tudo ok. Já tô dando esse spoiler. Mas, poxa, novo num país, não conhece muito. Tipo, eu fiquei com medo, né? Aí, mas fui, enfim, tudo certo, mostrei lá os documentos, ele perguntou, ele falou, por que você não fez nenhuma nota fiscal ainda? Porque acho que o medo no geral aqui é sempre sonegação de imposto, o Estado não tá pegando o imposto dele. É isso, esse que sempre é o ponto. Falei, eu não ainda fiz nenhum porque eu não vendi nada. Esse trabalho funciona de uma forma que depois que eu fizer a revista inteira, que eu vou fazer todas as notas fiscais e os meus clientes vão pagar tudo depois. Ele, tá bom, tá, não sei o quê. Então me tratou super bem, foi tudo super ok. Mas foi uma experiência, né? Enfim. Mas. Sem querer, já começamos a falar dos perrengues, né? Que eles já começam do início. Tá, mas aí agora a gente começa. Vamos falar do trabalho, né? Porque senão. O que é o trabalho da revista? O que você tinha que fazer? Como que era? Fala um pouquinho. Bom, é uma revista que foi criada mais ou menos há uns 24 anos atrás pelo dono da revista, que era... Não sei se pode chamar meu chefe, mas enfim, né? Dono da revista, eu tinha um contrato com ele de colaboração. Ele era bem de boa com relação, assim, tipo, à cobrança. Mas é isso. Aí tinha a revista, que não existia aqui em Spoleto. Então foi muito complicado no começo, porque não é que tinha uma revista que já era conhecida e eu só ia vender um espaço dentro dela. Ninguém conhecia a revista. Então eu tinha que pegar revistas de outras partes da Itália para mostrar para as pessoas, para elas entenderem mais ou menos como que funciona. E o que é a revista? Fala um pouquinho do que se trata. É uma revista que fala sobre restaurantes, negócios locais. É sempre para promover a região ali. Então na revista saiu uma joalheria, por exemplo. Vou falar das 4 capas da revista que eu vou até mostrando para vocês aqui enquanto isso. Essa foi a primeira revista de verão que eu fiz. Na capa temos uma joalheria. Um modelo. Modelo usando a joia. Na segunda capa foi uma mulher que tem tipo um Airbnb aqui, né? Tem uns quartos que ela aluga. Agora, na época do festival, deve estar bombando. Na terceira capa é um centro de estética, também aqui de Spoleto. E na quarta capa
quarta revista, na verdade, foi o torneio de bar, que para quem viu o nosso vlog esses dias, semana passada foi o torneio de bar. Então, vocês viram que são todas coisas daqui mesmo, de Spoleto. A revista tinha outras regiões, mas como eu moro em Spoleto, sempre tive muito mais anunciantes na revista de Spoleto do que das outras regiões. Então, são 96 páginas. Como é inglês e italiano, então, enfim, é um pouco mais fácil, preciso escrever metade do que se fosse uma língua só, né? E aí é isso, eu tinha que pegar, sair com a revista mostrando. No começo, na primeira edição, revistas de outros diretores, que de uma maneira, assim, eram diferentes do jeito que eu ia fazer a minha revista. Segue um padrão. Porém, cada pessoa tem sua personalidade, tem o seu estilo, então as revistas deles não eram exatamente como a minha revista ficou. Mas é isso, então foi muito difícil poder, primeiro, as pessoas entenderem, né? Porque numa cidade pequena, as pessoas acham que você vai tirar vantagem delas o tempo inteiro e ficam com medo, eles têm que uma mentalidade um pouco mais assim, talvez por conta das guerras e de tudo que foi, né, já aconteceu aqui nesse lugar. E aí é isso, eu fiquei mais ou menos, então comecei a trabalhar com a revista em abril de 2024, aí fiquei abril, maio e junho preparando a primeira revista, então pegava, a gente não tinha carro, pegava a revista, saía de casa, ligava nos lugares, mandava WhatsApp, marcava os apontamentos, ia, tal, enfim. Eu, assim, nesse ano de revista, porque eu comecei, né, mais ou menos nesse tempo, fiz as 4 revistas, que completam um ano, uma revista por trimestre, e aí depois eu comento por que eu decidi parar. E aí, nesse ano, eu devo ter falado, assim, com umas 150 negócios, lugares diferentes. Na revista, no final desse ano, foram clientes da revista, no final das contas, 45 lugares diferentes. Então, foi um trabalho, assim, bem, como diria o coach, desafiador. Ou difícil mesmo, né? Foi bem difícil. Mas, claro, que de coisas difíceis que a gente aprende, cresce e desenvolve e, né? Enfim, vai pra cima em maneiras de aprendizado. Mas é isso, a revista eu vou abrir uma para vocês verem aqui mais ou menos quem tá vendo no YouTube, quem tá no podcast, depois passa no YouTube para ver. Enfim, então tem publicidade de uma maneira normal, aquela publicidade que eu chamo de direta, tipo uma página que tá ali vendendo algumas coisas. E muitas dessas páginas foram criadas por mim mesmo. Então, por exemplo, tem aqui uma página de uma imobiliária. Aí eu coloquei a foto de uma janela, uma vista bem bonita, que é até uma das casas que a pessoa está vendendo. E escrevi: que coisa você quer ver da sua janela? Então, meu estilo de comunicação é sempre um pouco com menos informação, mas uma foto bela e uma coisa mais provocativa. Então, você vai comprar sua casa, escolha uma vista linda, porque, né, é ali que você vai estar. Mas a revista tem, assim, a maior parte dela são textos mesmo. E aí esses textos que eram feitos todos por mim, em inglês. Depois a gente fazia tradução para o italiano, então do jeito ao contrário do que era normal para todos os outros diretores que faziam em italiano. E aí textos que falavam, esse aqui é o meu editorial da última edição, que eu estava agradecendo a todo mundo por ter sido a minha última, né, edição. Enfim, é texto que falava que as coisas, essas são formas de publicidade indireta, porque muitas pessoas não entendem que é uma propaganda, mas também é muito eficiente, porque você consegue contar a história da pessoa, consegue engajar muito mais as pessoas com aquele negócio ali. Mas o Gui, gente, ele tá sendo muito humilde nessa explicação dele, porque agora ele falou um pouco do texto, né, que você também fazia, mas assim, não é, o trabalho ele não consistia, né, e para quem continua na revista, ele não consiste, entre aspas, só em buscar clientes, porque essa parte obviamente mais difícil. Mas depois que você acha uma pessoa que tem interesse em sair na revista, por vezes é você que vai ter que fazer a foto, então o Gui fez diversas fotos, praticamente todas. Eram raros os casos em que, sei lá, o cliente já tinha feito algumas fotos. Aconteceu algumas vezes, mas não tantas. De já ter alguma foto ali, enfim, e aí usar, falar pro Gui, olha, eu já tenho, já fiz umas fotos uma vez pra alguma coisa. E que era um alívio pra mim. Que daí o Gui tinha uma coisa a menos pra fazer. Mas tinha as fotos, então assim, direção de foto, às vezes a pessoa tem que sair na foto, então toda essa coisa que o Gui não gosta muito de fazer. 2 mulheres eu tive que dirigir, essas 2 mulheres fazendo foto pra capa, foi... Desafiador. E escrever o texto, como ele falou, então assim,
toda a parte de diagramação da revista. Então, claro que o Gui tem a designer, né, que fez pra ele, a Cris, nossa amiga, mas tem toda uma opinião ali, um toque dele. Então, é um trabalho muito completo, realmente. Assim, eu olho pra revista, pra mim eu vejo o Gui e a Cris, obviamente, né, porque tem o 100% do toque de design dela, né? Mas eu digo assim do Gui porque, poxa, é muito, não é? Sim, Então, sim. entre aspas, só procurar um cliente. Sim, não, Tudo era... tá envolvido, né? Tudo que você imagina que precisa para fazer uma revista, era eu que fazia. Então, desde pesquisar lugares que poderiam ser interessados, tentar contatá-los, ir até o lugar, porque é impossível fechar um negócio sem ir no lugar. Sem carro, imagina. Aí tinha que pegar carona, trem, barco, barco não. Mas enfim, tinha que dar um jeito de ir até lá. E depois que a revista tá pronta, aí aquele trabalho junto com a Cris de fazer as coisas, ajustar, mandar pro cliente, pedir aprovação, mandar pro dono da revista, aprovação final. Todo o contato com as gráficas, eu que fazia, então... Claro que o dono da revista me deu já a gráfica que eles trabalham, então foi, né, por esse lado ok. Mas aí trabalho com a gráfica, aí fica em cima deles para eles entregarem na hora a revista. A revista também era entregada via correios, então eu tinha que contratar uma outra empresa que fazia expedição por correio. Chegava as revistas, eu tinha que entregar as revistas, mais de 1.000 revistas, mais de 2.000 revistas, que tinha que sair por aí e entregar para todo Tudo era lugar. uma coisa, né? Então, claro que a parte mais gostosa era entregar, tava todo mundo feliz, era só entregar, tudo beleza. Mas é isso, foi um trabalho que eu aprendi muito. Porém, já vou entrar um pouco porque que eu parei. Por contrato, eu tinha que avisar o dono da revista que eu não ia fazer mais a revista 6 meses antes de não fazer mais a revista. Ou seja, quando eu entreguei a segunda revista, que comecei com o verão, depois fiz a de outono, entreguei a de outono, que foi muito difícil fazer de outono, porque pegou o mês de agosto, que é um mês muito parado aqui, o mês de preparação da revista, um deles foi agosto, então foi complicado. Aí já, né, eu e a Ju conversamos, a gente falou, ó, eu não tinha nada, nenhuma outra opção, mas falei, não dá. E um dos motivos, que eu vou falar agora, vocês vão entender muito bem. Cada revista dessa, o custo de produção era de 5.000 euros. E a revista era 100% minha responsabilidade. Como que funcionava? Eu tive que abrir essa empresa porque era tudo feito por mim. Os clientes pagavam todos para mim, eu pagava o custo de impressão, eu pagava para o dono da revista o uso da marca dele, eu pagava a expedição da revista, eu pagava a Cris, que é o design também, enfim, tudo era minha responsabilidade. Então, todo trimestre eu começava já com ali menos 5.000 euros de, né, para conseguir atrás. Para vocês terem ideia o quanto que é 5.000 euros na revista. Na revista, o ticket médio, ou seja, as pessoas de maneira média me pagavam 400 euros para estar na revista. Falo médio porque o anúncio mais barato era 250 mais ou menos, e o mais caro, euros, por esse anúncio de uma página mais barata. E o anúncio mais caro, que é a capa da revista, custava 1.500 euros, que eu também nunca consegui vender por 1.500, porque é muita grana. O máximo que eu consegui vender foi por 1.300. Porém, os anúncios normais, fazendo uma média, né, para fazer um artigo de 2 páginas custava 400, para fazer um artigo de 4 páginas custava 600, na média 400, 450 era o que cada cliente me pagava. Ou seja, eu tinha que arrumar mais ou menos 12 clientes só para pagar o custo da revista. E conseguir 12 pessoas que vão te falar sim para te pagar 400 euros mais ou menos, não é fácil. Porque por mais que... Depende muito da empresa, né? Tem empresas, hoje no meu trabalho, depois eu falo um pouco sobre isso, a gente fala a gente como empresa, mas né, trabalho para essa empresa, tá em um outro ramo que aí o número que eles trabalham é muito mais alto que 400 euros. Porém, nas realidades que eu conversava aqui, 400 euros, para a maioria não era uma coisa assim, falar, tá bom, posso investir 400 euros e é fácil. Então era muito complicado eu conseguir esses 12, 13 clientes para cobrir o custo e depois tirar forças de sei lá onde para conseguir o meu salário. Porque é assim que funcionava. Eu tinha que pagar 5.000 no custo total, o que sobrasse ficava para mim. Então, se sobrasse mais 5.000, ótimo. Mas, na média geral de todas as revistas, sobrou 1.500 mais ou menos. E você tem que dividir isso por 3 meses, porque a revista é É trimestral. um salário trimestral. Então, um salário de 1.500 euros por trimestre, 500 euros por trimestre, por mês, salário de 500 euros por mês, que é muito baixo, gente. Nosso aluguel aqui é 420. Então, 500 euros não...
né? É insustentável você viver uma vida com um salário desse. E trabalhando muito, né? Porque esse que é o ponto. É um trabalho que até o dono da revista falava, mas tenta fazer outra coisa e a revista também. Falei, não dá. Fazer a revista, vocês acabei de comentar, é um trabalho por si só e bem Exaustivo, volumoso. sim. De Muito todas volumoso, as... Poxa, eu e a Ju empreendemos no Brasil já há quase 7 anos. Empreender não é fácil, tem que trabalhar muito. Porém, a revista, a Ju lembra bem que na minha vida até hoje foi o trabalho mais exaustivo, mais intenso, mais complicado que eu tive. Não, foi tanto que quando a gente conversou de ele parar, porque, né, a gente sempre vai conversando pra entender, né? Eu falei, nossa, por mim, você pode parar amanhã. Claro que não dava, né, por uma questão contratual, enfim, ia seguir certinho as regrinhas, o que ele combinou de fazer. Mas o Gui ficava muito exausto, muito cansado, muito estressado. Eu nunca tinha visto o Gui assim. E aí eu falei, a gente brinca, né? Eu falo, eu prefiro a gente pobre, mas feliz, porque eu não quero você desse jeito. Como se ficasse rico com aquele trabalho. Não, e nem era isso. o caso. Então a gente conversou, falou, nossa, não vale a pena, porque você tá se estressando muito. E era um trabalho também, desculpa, que mudou muito também a nossa rotina aqui de casa. Tava atrapalhando, gente. Basicamente, eu acho que assim, em tudo. Mas, uma coisa que eu quero falar, que eu acho que a parte, assim, que teve mais pontos positivos desse trabalho, e aí isso também acabou vindo pra mim, não foi só pro Gui. Esse trabalho pro Gui foi uma escola, em vários sentidos. E aí eu também queria falar um pouco, até fazendo um adendo, né, sobre o perfil, porque eu sei que nem todo mundo tem esse perfil mais, não sei se a palavra é empreendedor, mas um perfil mais de se jogar, de se mostrar, de dar as caras. Tem gente que é um pouco mais passiva. Então fica esperando, manda o currículo e fica lá esperando. Eu e o Gui, aí eu já falando até um pouco de mim, a gente já tem um perfil um pouco mais, olha, eu tô aqui, esse é meu nome, essas, né, eu sou assim, eu tenho esse histórico profissional, então a gente já tem naturalmente esse perfil de se jogar mais, né? Mas não sei porque eu tava falando isso, me perdi. Do que eu tava falando, você lembra? Enfim, da dificuldade desse trabalho, que era, né, muito intenso. Muito intenso. Não é qualquer perfil que toma um risco. Eu lembrei do que eu ia falar. Então, assim, esse é um trabalho que foi uma escola pro Gui, era isso que eu tava falando. E abriu muitas portas, gente. Porque imagina, você se joga, você coloca suas caras, que nem o Gui. Tinha que, toda vez que ia falar alguma coisa, lembrando, com o italiano básico, tinha que colocar ali num tradutor, num chat GPT da vida, fazia ali o discurso dele, decorava, ficava falando várias vezes aquilo para chegar lá num possível cliente, vender aquilo, falar. Então, isso, depois de todas essas 4 edições, abriu muitas portas pra gente de outras formas que não são só profissionais, mas a gente fez amigos nesse meio tempo, a gente conheceu lugares maravilhosos, pessoas, nossa, do bem, generosas. Então, assim, apesar de ter tido todo esse lado, hoje a gente consegue ver até para um lado mais assim, sei lá, não sei, não pensando no trabalho em si, mas até uma coisa mais espiritual mesmo, no sentido de que, nossa, foi importante pra gente, sei lá, ter a vida que a gente tem hoje de outras formas, né? Então, claro que ele sofreu muito, teve várias dificuldades, mas eu acho importante falar sobre isso também, porque nenhum trabalho é fácil, né, gente? É ilusão a gente achar também que todo trabalho é fácil. Mas a decisão de sair, ela veio principalmente pelo volume de trabalho versus, né, comparação, Benefício. no caso, benefício do que se ganha, nem né? benefício. Eu lembro que, putz, foi umas vezes que eu fiquei mais, assim, chateado. Poxa, deu pra entender o tanto que eu trabalhava. E aí, sei lá, eu queria ir pra academia, que é uma coisa que eu gosto muito, que faz bem muito mais pra minha cabeça até do que pro corpo. E não dava, porque com, né, 500 euros por mês, claro, a gente tem também a nossa escola, que com certeza, porque, gente, 500 euros por mês é impossível. Você acabei de falar, eu vou ganhar 420. Sim. Não daria pra passar um mês. Sim. Mas enfim, tava muito, muito apertado. Aí eu pensava, poxa vida, me mato de trabalhar e não consigo fazer o mínimo pra ter uma vida legal e tudo mais. Então, falei, não foi difícil tomar a decisão, porque não fazia sentido nenhum. Era melhor eu ter meu tempo todo livre, não ter emprego nenhum, porque aí eu ia ter tempo pra buscar outros empregos, fazer outras coisas, do que fazer aquilo e não ganhar, né? Não ganhar o mínimo possível. Sim. Mas a partir disso eu já fui, né, como fui conhecendo pessoas e tudo mais, já em dezembro, novembro, se eu não me engano, de 2024,
2004, eu comecei a fazer rede social de uma loja de games, que até no blog também já mostrei um pouco sobre isso. Em dezembro, comecei a fazer da academia Runway, que ainda faço hoje em dia também. E, enfim, depois a gente coloca também o link para vocês verem se vocês quiserem ver como que é. Mas só, depois a gente coloca o Calefco, o nome da minha empresa aqui é Calef Comunicazione, e aí virou Calefco. Aí lá vocês conseguem ver tudo o que eu faço de trabalho. Mas um pequeno parênteses, eu fiquei também assim, muito grato por poder entrar nesse mundo de comunicação, marketing, marcas, branding, porque eu sempre amei muito isso. Porém, acho que muitas pessoas conseguem entender isso, a vida profissional conta o que a gente estudou, conta a nossa paixão, mas é muito guiada com as nossas escolhas e oportunidades que vão aparecendo na nossa vida. Então, que nem nós tivemos a oportunidade de entrar no mundo de ensino de inglês, que a gente ama inglês, ser professor. Gente, a profissão, já que a gente está falando de carreira, a profissão mais bonita do mundo, a melhor profissão do mundo, no ponto assim de mais nobre profissão do mundo, é o professor. Do que for, mas é o professor. Porque ela molda todas as outras. Então, gente, muito legal, tipo, a gente teve essa oportunidade. Sempre vamos ser professores, hoje eu não dou mais aula, mas sempre você, da maneira que eu faço as coisas. Então, voltando para isso, muitas pessoas têm a sua jornada e sua carreira com base nas oportunidades que teve, empregos que arrumou, e vai indo, vai entrando, e assim que ela vai se formando. E a minha foi para um lado, porém, por vir para Spoleto, que é uma cidade pequena, saindo de São Paulo, que é uma cidade que as pessoas profissionalmente se desenvolvem muito, porque é muita competitividade, é muita informação, você aprende, você faz, é pauleira. E aqui numa cidade pequena, eu tive a oportunidade de trabalhar com comunicação, que eu não tinha nenhuma experiência, na verdade, um pouco de experiência, que a gente sempre fez a comunicação da nossa escola, mas nenhuma experiência assim fora disso. E aí eu pude entrar nesse mundo que eu sempre gostei, primeiro com a revista, depois com as redes sociais dessas duas empresas. E hoje eu tô super inserido nesse mundo, mas só foi possível essa minha entrada nesse ramo por conta de estarmos num lugar menor. Sim. Se eu estivesse em São Paulo e quisesse entrar nisso, ia ser muito mais complicado. Eu acho que só com um QI alto. Quem indica? Se eu conhecesse, sei lá, alguém que trabalha numa agência, em alguma coisa, aí daria pra entrar. Mas fora isso, sem experiência, é complicado. Então foi muito legal eu poder ir para essa parte que eu sempre gostei muito e hoje tá trabalhando com comunicação. E aí o Gui saiu da revista, começou a fazer essas redes sociais, continua fazendo rede social ainda da academia, e aí fala o que você faz hoje. E aí mandei meu currículo de novo, uma coisa que até faz um tempinho que eu falei pro Jô, fiquei assim, acho muito legal sempre ter acontecido dessa forma. Acho que todos os empregos que eu consegui na vida, nenhum foi com QI. Por mais que o meu melhor amigo me disse para ir até a escola, ele só falou, vai lá na escola. Não é que ele me indicou na escola, porque ele era só um aluno. Mas todos os meus empregos foram sem QI. Assim, tipo, eu fui lá, mandei meu currículo e deu certo. Mandei muitas vezes para vários lugares, um deu certo, né? Sim. E aí eu tava até olhando que o dia 27 é um dia sempre muito importante para mim e pra Ju. Porque a gente casou no dia 27 de maio, viemos pra Itália, saímos do Brasil dia 27 de agosto, chegamos aqui 28 de agosto aqui. Então todo dia 27 parece ter uma coisa importante. E aí esse dia eu tava vendo uns e-mails antigos, eu vi que no dia 27 de janeiro de 2025, eu mandei meu currículo para a empresa que eu trabalho hoje, que fica em Folinho, não fica aqui em Spoleto. 25 minutos de carro, super gostoso de ir, de boa. E, enfim, mandei meu currículo nesse dia, aí me responderam, sei lá, umas 3 semanas depois. Eu ainda trabalho como parte da IVA, então como um terceiro. Eles me contratam como empresa, a Calef Comunicazione existe ainda. E aí eu trabalho dessa forma, claro, que dentro do trabalho de maneiras práticas, eu sou um funcionário. Eles me dão coisas para fazer, eles são meus chefes bem hierárquicos, assim, tipo, são super gente boas. Eu falei hierárquico porque é um emprego como se fosse um CLT, digamos assim, mas não, é com a parte da IVA. E aí, enfim, aí eu mandei o currículo para ele, foi uma entrevista, assim, muito diferente do que aquelas que você sente que é meio estranha. Eu gostei deles, tipo, na verdade é o Valério e a Chiara, que são os dois chefes, os dois mais ou menos com uns 45, 50 anos. Um casal. Um casal. E a Fabiana, que é uma colega de trabalho, hoje é colega de trabalho, na época não era, que tem a nossa idade. E tava os três lá, numa salinha muito pequenininha, porque essa empresa a gente trabalha muito com o setor de odontologia, que é um setor que tem muita grana, gente.
Acho que no Brasil também, mas aqui na Itália... Não, eu acho que fora do Brasil, né? O Brasil a gente vê assim que... Acho que até como serviço a gente percebe que é muito melhor e muito mais barato. No Brasil, às vezes a gente pode achar, nossa, tal coisa é muito cara. Mas é porque você não conhece. Itália, eu acho que a Europa no geral, Estados Unidos, Austrália, né? Sim. Minha irmã mora lá e é tudo caríssimo, então eu acho que, né? Então o Valério aqui, né, montou a empresa chama Best Startup. Então ele entrou pensando em startups no geral. Mas, muito inteligentemente, foi atendendo vários tipos de startup de vários ramos e percebeu que 90% das pessoas que empreendem não têm a capacidade de conhecimento de negócios e empreendedorismo para fazer isso. Então o negócio não dá certo, no começo a empresa, claro, não tem dinheiro para estar começando, então é difícil você conseguir, como uma consultoria de comunicação, marketing, a gente trabalha muito com geração de leads, geração de novos prospectos para as empresas. É difícil eles pagarem pra gente, porque eles também não têm as empresas que estão começando. Porém, uma das empresas que ele conseguiu como cliente lá atrás foi um dentista. E aí deu muito certo o esquema de trabalho dele, né, a metodologia de crescimento de empresa do Valério para esse dentista. Ele falou, putz, eu acho que eu vou investir no setor de odonto, que tem muita grana, então a galera vai conseguir pagar para ele. E aí é isso, hoje nós temos outros clientes, eu mesmo cuido de um cliente que é uma imobiliária dentro dessa empresa, mas, e também talvez estou trazendo outros clientes que eu conheci com a revista, tentando trazer para essa nova empresa também, mas a empresa 90% trabalha com dentistas aqui na Itália, em Roma, em Arezzo, enfim, na Itália inteira. E aí é isso, a gente trabalha de todo, a gente fala em marketing muito do funil de vendas, né? Então a gente trabalha assim praticamente com todo o funil, desde começar o trabalho criando uma identidade visual para o dentista. Pra gente é um grande desafio, porque é sempre dentista. Então sempre tem que ter um dente no logo, sempre, tipo assim. Quando a gente tem uma outra marca, uma outra coisa que é fora, a gente fala, nossa, que legal, vamos fazer com um pouco mais, assim, porque além de tudo, o ramo de dentista é mais quadrado, é um ramo sanitário que chama aqui, né? Então não pode ficar fazendo coisa muito diferente, é muito ali dentro dos padrões, das regras, né? E aí a gente faz 500 logos de dentista. E, enfim, e aí é isso, monta toda a identidade, depois trabalha com a parte digital, Google, Meta, faz toda ali enfim, para os dentistas terem realmente uma marca ali forte. E depois começa a fazer propaganda, as pessoas entram em contato. A gente tem lá um sistema que faz com inteligência artificial, que a empresa a gente trabalha muito com inteligência artificial, o que eu achei muito legal, porque aqui na Umbria ainda está chegando um pouquinho, então a gente já tem um pouco de know-how com isso, vai ser muito bom. E aí, enfim, depois a gente passa no WhatsApp ali, primeiro falando com a inteligência artificial, quando a pessoa está bem quente, aí fala com a inteligência humana, e aí marca lá um apontamento de novo com o dentista, vai lá pro dentista, e aí o dentista às vezes ganha, sei lá, 10 mil euros no plano de tratamento dentista lá, odonto, com uma pessoa só. Então, né, dos 400 euros, que era muito difícil a gente eu conseguir vender na revista por conta do meio que estava inserido, dentro de odonto gira muita grana, então é mais fácil para trabalhar também. Sim. Mas esse é um dos trabalhos que eu faço hoje, tem outro também, né? É isso que eu ia falar. Toma um vinhozinho. Gente, há uns 3 meses atrás, eu estava com 7 trabalhos / projetos, 7 coisas diferentes para fazer. Depois o Gui fala o 7, enquanto ele respira, ele vai falar certinho para ele pontuar. Sobrevivi por enquanto. Sobreviveu. E eu ia falar também, ele vai falar sobre esse outro trabalho dele, porque eu ia falar, né, que ele não tem só esse trabalho. Mas que eu não sei, assim, eu e o Gui, nós fomos criados de uma forma que a gente não tem medo de trabalho ou, sei lá, alguma falta de humildade também, porque, isso eu não faço, eu só faço tal coisa. A gente, dentro da nossa educação, nunca foi assim. Então, uma coisa que é legal falar também é que antes do Gui... Eu nem sei se foi antes dele encontrar o trabalho da revista, talvez tenha sido, ele pode me corrigir depois. Foi. Mas ele trabalhou no restaurante, que é o restaurante do Alessio, que é do nosso amigo, lavando louça, gente. Então, assim, foi um mês, né, meu amor? Foi rápido e só de final de semana. Mas foi um trabalho que também ele teve, que aconteceu.
E eu acho legal falar, porque muita gente pergunta pra gente, eu acho que também a gente vai finalizar o episódio falando sobre isso, né? Sobre oportunidade de trabalho aqui, como que é o trabalho na Itália, o mercado de trabalho, tudo isso. Mas eu acho que vai muito do que você tá disposto a fazer, porque principalmente nessa época de verão, agora começou o festival aqui de Spoleto, que é, nossa, super, assim, né? E a gente vê muita gente trabalhando na cidade. Então, trabalho sempre vai ter. Vai depender do que você quer fazer. Vai depender muito do seu perfil. Você é uma pessoa que se joga mais, você se expõe. É o que eu tava falando. Você, quando, sei lá, você que mora no Brasil, você tem esse perfil de você ir lá perguntar, você mandar, você falar: olha, eu sou fulano, eu tô aqui, eu falo tal língua, eu tenho esse histórico. Porque isso conta muito. Mas o Gui teve esse trabalho também, teve essa experiência. Então, assim, também fez parte da trajetória dele. Ele já tinha trabalhado com trabalhos, vou colocar, né, mais informais lá nos Estados Unidos. Trabalhou em pizzaria, exatamente, fazendo pizza. Então, enfim, gente, até um gancho, eu acho que é isso. Muito de trabalho você vai encontrar, vai depender muito do que você quer fazer, do que você fala, não, isso eu faço, isso eu não faço. Por exemplo, a gente aqui em casa, né, como família, a gente sempre faz uma conta assim. Tá, hoje eu trabalho X horas e ganho tanto. Nem que seja em real, né? A gente faz ali uma conversão média. Será que compensa eu, sei lá, trocar ou fazer tal coisa para ganhar menos e trabalhar mais? Não sei, talvez não faça, né? Sim. Claro que às vezes com o tempo você fala, não, eu tenho chance de ganhar mais, aí vale a pena trocar, Sim, porque você depende da pensa ali a possibilidade. longo prazo, Mas, no geral, que é. trabalhar mais e ganhar menos Não não é um bom negócio. Claro, isso nunca é de cara, mas às vezes Sim. você pode analisar e a longo prazo aquilo pode ser interessante. Entendi. Mas eu acho interessante falar sobre isso, Claro, né? com Porque certeza, o é. trabalho existiu E, e. gente, o maior respeito para lava-piatto aqui na Itália, mas para todos os dishwasher em outros Do lugares, mundo. lava-prato no Brasil, gente, é muito pesado. Você fica em um lugar só, não é um restaurante grande, ainda bem, é um restaurante, sim, para número de mesas, umas 25 mesas, eu acho. Então não é tão grande. Mas, gente, não para de vir prato. Um minuto. Eu ouvia um barulho de prato, eu tinha, assim, tipo, um pesadelo. E você fica meio parado, aí, tipo, tem o cheiro da cândida forte, o calor de dentro de uma cozinha. Gente, todo respeito pra Lava Piatto, porque é um trabalho pesadíssimo, pesadíssimo. O garçom também, com certeza, na cozinha também, mas acho que é mais dinâmico pros outros, enquanto você fica só ali, só fazendo aquilo, dói as costas, é bem, bem puxado. É. Eu sempre faço uma piada assim, com meus amigos, eu já trabalhei disso, já trabalhei daquilo, né? Sei lá, tipo, fico falando, eu trabalhei já muitos anos Trabalhou com tudo. como agrônomo, tipo, sei lá, É. meto umas coisas só pra zoar assim. Porém, eu realmente já trabalhei com muitas coisas. É. Quando eu comecei a dar aula de inglês em 2017, eu dava aula só de manhã. Eu entrava às 7 da manhã e trabalhava até a 1. Então, 6 horas de aula de manhã, que era o turno lá. Aí eu almoçava, à tarde eu trabalhei de Uber. Em 2017, no Brasil, o Uber tava meio que chegando, sei lá como que era o esquema. Mas eu trabalhei uns 3 meses exatamente, foi o tempo para eu ser promovido como coordenador na escola. Aí quando eu virei coordenadora, eu tinha outros horários e já ganhava um pouquinho melhor, então eu não precisei. Mas eu sempre fui muito curioso, assim, sabe? Tipo, eu nunca tinha trabalhado num restaurante normal. Trabalhei numa pizzaria nos Estados Unidos, que era fast food, então, tipo, muito sistemático, assim, muito linha de produção. Eu tinha muita curiosidade de como funciona uma cozinha de um restaurante. Então, trabalhar aqui, eu entendi como funciona a cozinha, foi muito legal, muito cansativo. Se eu puder escolher, nunca trabalharei com um restaurante, nunca terei um restaurante. Tipo assim, é um trabalho exaustivo. E a gente tá vendo Masterchef esses dias, e eles falaram no último episódio. Cozinheiro é muito difícil. Quando tá todo mundo curtindo, Natal, datas, todo mundo de boa tá trabalhando bastante. Você tem Então, que querer muito. muito respeito para quem trabalha com isso, mas se a gente puder escolher, a gente não vai para esse ramo aí, não. Sim, mas termina de falar do seu trabalho, que daí depois eu falo do meu. Tá, então o último ponto só super rápido, que também esse não vou Fala entrar da muito. UTC. Sim, desse mesmo. A gente fez, enfim, fez algumas amizades aqui. E uma das nossas amigas italianas mandou mensagem em janeiro desse ano, 2025, falando: a gente precisa de um professor de inglês aqui na empresa que eu trabalho. Você tá interessado? Você ou a Ju? Eu já não dava mais aula de inglês porque eu já tava com a revista fazendo, né, o trabalho. Porém, tava precisando de grana. A Ju já tava com uma agenda um pouco mais cheia. Fui lá e peguei essas aulas de inglês, que precisava para um curso bem específico lá na empresa que essa amiga trabalha. E aí depois eles me conheceram, já tinha falado que, já tô saindo da revista, tô disponível. Me chamaram para fazer a parte de comunicação da empresa. É uma empresa que faz intercâmbio aqui dentro da Europa. Então, pegam os alemães,
traz aqui para o Spoleto, pega uns espoletinos, manda lá para Espanha, enfim, e faz todo esse passeio aí. E aí eu hoje trabalho 2 dias da semana aqui em Spoleto, nessa empresa, fazendo a parte de comunicação deles, postando tudo que eles fazem e tudo mais. E 3 dias da semana eu vou para o Folhinho trabalhar na Best Startup, que é o trabalho que eu falei antes. Antes da Ju começar, eu vou falar dos 7 trabalhos que eu tinha há uns 3 meses atrás, que eu tava assim, surtando. Agora ele só tem 3. Agora eu só tenho 3. Agora eu tô muito tranquilo. Eu tinha a revista, que era essa última edição aqui. Essa edição foi entregue em abril, acho que é abril desse ano. Depois que eu entreguei, aí acabou. Mas até abril eu tinha. Aí tinha já a Best Startup, já tinha o TC, que é o trabalho de Spoleto, Best Startup é o trabalho de Folhinho. Tinha a rede social da loja de games, que eu estava finalizando a colaboração com eles. Tinha a rede social da Runway, que é a academia, que eu ainda tenho hoje, que é o meu terceiro trabalho. Eu tinha também dar as aulas de inglês que eu estava dando, sempre para essa mesma empresa que eu Spoleto, mas era um trabalho diferente. Dar aula de inglês e fazer a comunicação. 6. E o último, estava ajudando uma amiga nossa, a Ima, uma amiga nossa italiana. Ela trabalha com ciência, com astronomia, e ainda estamos ajudando ela a montar um business para ela, fazer a parte de comunicação. A Cris também está envolvida com isso. Então eu estava com esses 7. Não sei se esqueci de alguma coisa, mas Também já esses me 7 perdi. coisas. Hoje já está muito mais com a Cris, a parte de comunicação da Ima. A revista já não tem mais. A loja de games também não tem mais. E aí sobrou. As aulas de inglês também acabaram. A loja de inglês também acabaram. Aí sobrou só 2 trabalhos de comunicação. 3, né? Só. E o da academia também. Não, mas tá bem mais tranquilo agora. A Tá gente muito brinca, mais. mas. Hoje eu tenho já, tipo assim. O que fazia muita falta pra gente com a revista é uma certeza. Então todo mês eu vou ter um salário desse. Então a gente consegue se programar, entender um pouco mais, saber onde a gente tem que economizar para guardar um pouco de dinheiro. Então hoje já tá mais estável, porque eu sei quanto que eu vou ganhar. A revista eu não sabia se eu ia ganhar 0 ou 1.500. No final foi sempre 1.500 ou 500 por mês. Mas hoje já é muito melhor, porque tem essa previsibilidade que é muito importante pra gente como família. Sim, sim, porque quando o Gui começou a trabalhar na Best Startup, e não TC também, porque ele sabe quanto ele vai ganhar, mas na entrevista mesmo lá na Best Startup, que é a empresa que ele trabalha em Folhinho, ele falou já de cara, né, meu amor? O que mais me incomoda é não ter um salário fixo. Então, assim, apesar de eu vou trabalhar como prestador de serviços, então eu tenho ali a minha parte da IVA, beleza, ok. Mas eu gostaria de ter um salário fixo e aí os variáveis mês a mês. Para mim, isso é o que mais pega, porque eu não tenho. É a dor de cabeça, é a tensão de não saber quanto você vai receber. Porque você já deve imaginar que com a escola não é muito diferente disso. E a gente muito mais estável hoje em dia, sim, porém. sim. Mas a gente já trabalha dessa forma desde, vou colocar 2020, janeiro de 2020, que foi quando a gente se juntou para trabalhar junto com isso. Porque eu comecei em 2019 sozinha, mas são muitos anos já nessa instabilidade, então a gente falou, não dá mais, chega de instabilidade. E um dos motivos também, que, né, claro que já ficou muito claro também, mas do Gui arrumar um outro emprego, não era só pra gente ter um trabalho diferente, né, gente? Mas assim, o euro só sobe. A gente chegou a passar aqui, o euro tá 7, 1 para 7. Então, assim, a gente tem muito gasto aqui. É complicado você receber em real e ficar nessa dependência do real gastando em euro. Todos os nossos gastos são em euro. A gente tem aluguel para pagar, que todo mês tá ali, conta para pagar. Enfim, gás, luz, tudo é uma vida normal. Então, isso foi uma coisa que, assim, impulsionou, eu acho que principalmente a questão de ter um salário fixo, principalmente, né? Então, ainda bem, hoje tá bem mais tranquilo. Hoje a gente respira, dá risada das coisas que passaram. Eu sempre falava pro Gui, eu falava, eu sei que você tá estressado, tá cansado, mas pensa que no futuro a gente vai dar risada. E hoje a gente realmente dá risada, né? E, bom, gente, falando de mim, eu continuo com as aulas, né? Com a escola, principalmente. Hoje eu já tenho um número bem mais reduzido de aulas. Quando a gente começou, para quem não sabe, eu e o Gui, a gente se conheceu, né, na escola de inglês. Então, foi ali que a gente começou o nosso relacionamento. Tudo começou. A gente se conheceu em 2017 e a gente começou a namorar em 2018. E aí, naquela escola de inglês, a gente teve a experiência tanto de aula quanto de coordenação. E eu tive a experiência também da gerência, que era um pouco diferente, não era mais a parte pedagógica, era a parte de vendas, mas eu tive todas essas experiências dentro ali da escola.
Mas eu acho que quase ninguém sabe disso, mas eu sou arquiteta e urbanista. Eu falo isso pro Gui, a gente até às vezes dá risada, porque eu exploro muito pouco. Não, eu não acho que eu exploro muito pouco esse meu lado. Na verdade, eu acho que eu exploro bastante esse meu lado. Dentro de casa, com os amigos. Eu tenho um senso de estética, eu gosto das coisas. O Gui sabe disso. Que às vezes ele fala, ai meu Deus, eu só queria ir no mercado de chinelão e coisa, e você tá aí com essa roupa e tal. Porque eu gosto realmente. Sei lá, eu gosto do belo, eu tenho esse olhar, né? Mas sim, gente, eu sou arquiteta urbanista, estudei 5 anos. Tenho muito orgulho de ser arquiteta urbanista, porque se você conhece alguém que estudou isso e sabe que não é fácil, eu acho que das opções de curso que tem aí, olha, eu arrisco dizer que está entre um dos 5 mais difíceis, assim, de você conseguir se formar e se formar em 5 anos. Eu sou formada na Belas Artes, ali de São Paulo, e também tenho muito orgulho disso, porque não é uma faculdade fácil. A gente brinca, meu pai ele é engenheiro formado na FEI, né? E são faculdades muito parecidas, assim, porque é muito fácil você entrar, fácil, né? Mas é mais fácil comparado a outras, mas nem todo mundo consegue ali sair ileso, né? Não é tão simples você conseguir sair. Então, só o fato de eu ter feito em 5 anos, enfim, já é uma coisa que me enche de alegria, de orgulho, né? Mas eu mudei de carreira, mudei totalmente, né? Fui para a área de educação. Hoje, continuo com a escola. Tenho muito menos aulas do que eu tinha antes. Eu fico mais na parte pedagógica mesmo, de coordenação dos teachers. Hoje a gente tem um time de professores que trabalha com a gente, então eu fico toda ali nessa parte. Eu fico só nessa parte. Assim, tem bastante coisa para fazer. Financeiro, administrativo, enfim. Mas eu, assim, estando aqui na Itália, não é uma coisa que eu estou atrás nesse momento, não cheguei a ver, não mandei currículo nem nada disso, mas a minha área é uma área que tem muito mercado aqui, porque vocês já devem imaginar, com esse tanto de coisa antiga que tem muito mercado, principalmente para a área de restauração. Então a gente vê muita gente fazendo esse tipo de trabalho, né? Todo um estudo, enfim, atrás de materiais, que material que tem que usar, o que tem que passar em cima, enfim, da pedra XYZ para manter com a mesma aparência. Então tem muito mercado aqui para isso. Não estou em busca disso agora, mas não é uma coisa que eu descarto. Hoje, com a escola, como eu consigo ficar mais nessa parte do por trás, eu tenho aula mesmo, eu tenho bem menos, então eu tenho menos horário fixo durante o dia, eu consigo organizar os meus horários, seria uma coisa que talvez seria interessante de pensar no futuro. Não para agora, mas de repente. É importante dizer que legal. uma vez que eu saí da escola, de maneiras práticas, assim, né? Trabalho, toda a energia que eu investia na escola, a Ju teve que, nesse período todo, desde então, desde dezembro de 2023, de abraçar a escola e mandar ver, porque não é fácil, né? Claro que alguma coisa ou outra eu ajudava, principalmente na conversar sobre as decisões que a gente tomava, mas enfim, o trabalho em si, a Ju que mandou ver nesses 1 ano e meio todo. Então, realmente, por isso também hoje ela tem que dar um pouco menos de aula, porque sobrou muita coisa de trabalho para fazer. E, enfim, ela mandou ver nesse último tempo todo. A escola hoje está com. A gente mudou um pouco o nosso posicionamento, né, no mercado, tá legal, tá super bem, enfim. Então, foi também muito fruto do trabalho do nosso arquiteto. Sim. Nós somos tls.school no Instagram, tá, gente? Se vocês quiserem acompanhar a gente, dá para vocês verem também a carinha dos teachers que trabalham com a gente, enfim, dá para conhecer um pouco mais do trabalho. E eu acho que para finalizar, seria legal a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Eu estava conversando com o Gui antes da gente começar a gravar, porque essa é a pergunta que a gente mais recebe, tanto no YouTube quanto no meu Instagram. O pessoal pergunta muito: como é o mercado de trabalho na Itália? Enfim, a gente estava até conversando para entender como que a gente ia passar isso para vocês, de uma forma que não fique muito, sei lá, genérica, mas ao mesmo tempo também que não seja muito específica a ponto de da gente se comprometer com a nossa resposta, né? O que você diria sobre o mercado de trabalho aqui? Bom, primeiro, antes de tudo, é sempre muito importante não falar de Brasil e Itália, porque no Brasil nós não estávamos no país inteiro entendendo isso. A gente estava dentro de São Paulo, maior centro de negócios do país, que é um dos maiores centros de negócios do mundo, onde temos um cenário com muita competitividade, porque tem muita gente, e muita vaga também. Porém, no geral, né, tem menos vaga do que gente. Então você tem que trabalhar bastante, tem que suar bastante para conseguir seu emprego, para, enfim, manter o seu emprego. Então esse é o cenário de São Paulo. Viemos para Itália,
não podemos falar de Itália como um geral, porque a gente não está na Itália como geral, a gente está dentro da Úmbria, em Spoleto, que é um dos lugares, talvez não um dos lugares mais competitivos da Itália, né? Roma, Firenze, Milão, Torino, todos esses lugares são, Nápoles são muito mais, assim, quentes com relação a emprego, tem muito mais emprego, mais competitividade, mais tudo. Então é isso. Então a gente tem que comparar Spoleto, uma cidade de 45 mil habitantes, que é diferente de uma cidade de 45 mil habitantes no Brasil. É mais desenvolvida do que no Brasil, por ser também muito mais antiga. Com São Paulo aqui, né? Vocês sabem como que é a loucura. Então, tem emprego que sim, com certeza. Seja em vários âmbitos diferentes. É o que a Ju falou, depende do que você está procurando, do que você está disposto a fazer. Se você está disposto a fazer praticamente qualquer tipo de emprego para começar e ganhar uma grana, você vai conseguir. Claro, nesse momento, agora a gente já está em julho praticamente. Mas acho que o melhor momento para você vir. Aí sim posso falar Itália, por conta, né? Isso vale para o país inteiro. Vai começar o verão. Então, se você vir para cá em, tipo assim, abril, no máximo maio, é um momento bom. Porque começa verão, começam a contratar. A gente tem um casal de amigos que foi contratado para trabalhar num agriturismo, que é tipo, sei lá, um hotel fazenda, vamos dizer assim, na Toscana. Eles foram contratados para morar lá, ficar trabalhando lá a temporada inteira de verão. E temporada de verão dura 6 meses ou até um pouco mais. Uhum. Eles foram para lá em maio, talvez? 1º de maio? Acho que foi. Vamos falar que foi 1º de maio e vão ficar até outubro. Ou seja, então se você pretende vir para Itália e, o emprego que tiver eu vou querer, vai ter muito mais emprego nessa época. Se você vir para Itália em novembro, aí começa inverno, tem menos emprego, porque muitos empregos são gerados com o turismo, né? Uhum. Então é um ponto importante para considerar. Uhum. Eu consegui um emprego lá no restaurante em fevereiro, porque ele é o nosso amigo também, e realmente eu tava precisando, tipo, num dia a gente tava num bar assim, ele falou, putz, eu tô sem ninguém lá, tá complicado e tal. Eu falei, pô, se quiser eu vou, não tem problema nenhum, tô disponível. Então, mas foi um acaso, né? Em fevereiro, frio não é o normal. Então tem emprego sim. Para conseguir emprego na sua área, é um pouco assim. Pode acontecer de você já chegar e arrumar um emprego na área aqui, mas é um pouco mais raro, porque tem a questão da língua, que você já tem que estar falando bem, só se você estudar antes e já chegar falando bem, é super aconselhável e talvez ajude bastante. Mas no geral, você tem que não só a questão da língua, mas como poder mostrar o seu trabalho. E mostrar o seu trabalho, você precisa de uma oportunidade. Então eu, como contei aí por todos esses últimos minutos, consegui uma oportunidade, mostrei meu trabalho, e aí depois eu consegui uma condição um pouquinho melhor para conseguir outros trabalhos a partir daquilo. Então, é isso. Talvez um trabalho que consiga mostrar a sua profissionalidade, o seu comprometimento, para depois conseguir uns trabalhos um pouco melhores. Mas acho que é isso. Assim, eu acho que só o que eu acrescentaria, que eu percebo muito aqui de mercado de trabalho, que é muito bom, são os técnicos do Brasil. Então, assim, sabe o curso técnico que você faz? De hidráulico, de eletricista? Gente, isso com aqui, certeza. assim, se você quiser se especializar em alguma área, seja elétrica, hidráulico, sei lá, qualquer área desse tipo, e vier para trabalhar com isso, dá para fazer bastante dinheiro, tem mercado, eles precisam, eles fazem contrato indeterminado, que é o contrato mais sonhado aqui de todo mundo que mora na Itália. Você praticamente nunca vai ser mandado embora, a não ser que você faça uma merda, né? Muito grande. E vai trabalhar com, enfim, gente, tudo normal, registrado. Então, assim, essas áreas eu São acho muito que boas, de mão de obra. de mão de obra, se você puder investir no Brasil ou já tiver, dependendo da região que você, né, escolher morar, enfim, puder morar aqui, com certeza vai ser uma coisa bem, Sim, é uma ótima dica. bem, assim, boa pra você. Vai ter um salário legal. Vai ter um salário, assim, justo, bom, né? Justo pra mais, eu diria. E dá pra viver bem. Sim, então, né, eu acho que tem esse ponto. Uma coisa que eu esqueci de falar também, eu tive a oportunidade aqui de dar aula pra alguns italianos, aula de inglês. Então, assim, aula esporádica, eu quero pra tal coisa, quero pra isso. E eu dei. Então, eu acho que é muito isso também, gente. É você se jogar. Eu tive medo? Tive, óbvio, né? Pensei, meu Deus, vou começar a dar aula pro italiano, eu não falo italiano direito, como que vai ser isso, né? Mas eu pensei, ok, a aula é de inglês. A aula não é de italiano. Eu estou em vantagem. Porque a pessoa está ali para aprender inglês. Mas eu acho que para finalizar esse episódio,
é basicamente isso. É você se jogar, não ter medo. Claro que não ser também, assim, irresponsável nas suas decisões, porque, enfim, a gente tem conta pra pagar, né, gente? Pra mim e pro Gui é muito mais fácil. A gente não tem filhos. A gente, enfim, não tem nada que prende a gente pra poder se arriscar um pouco mais. A gente pode se jogar mais pra qualquer decisão que a gente vá tomar mais risco. A gente sabe que nem todo mundo pode. Mas é isso, eu acho que tem que dar as caras, tem que se jogar. E acho que fica essa dica final aí que eu falei de você talvez se especializar em alguma coisa e ter aquilo, saber aquilo muito bem. Porque aqui eles tá em falta, geralmente não tem muito. E eles, quando tem, eles valorizam realmente. E, obviamente, né? Mas eu sei que talvez algumas pessoas não sei se elas não vão pensar, mas é bom falar. Se você chega no horário, trabalha direito, sai no horário, gente, olha, parece uma coisa muito besta, mas você já está à frente de muitas pessoas. Porque o brasileiro, por natureza, ele já trabalha mais, ele já se esforça mais. Então, assim, a mentalidade do europeu é diferente, assim como a mentalidade de, acho que, muitas nacionalidades, por não ter tanta necessidade. Então, claro que muitas pessoas aqui também precisam trabalhar. Sim. Mas é mais fácil conseguir emprego. Mas a gente precisa muito mais. Então, assim, eles geralmente vão olhar para isso. Então, sim, os italianos, eles olham para isso, eles percebem isso. Tá todo mundo te olhando, você está sendo observado. Então, isso é uma coisa, né, importante. Sim, com certeza. É isso. E acho que é isso. Sim. Né? Importante falar também que, gente, a gente falou muito das minhas experiências aqui, né, nesses últimos tempos, porque foram mais diferentes de eu sair e viver todas essas loucuras. Mas o que tornou tudo isso possível foi a Ju. Porque, gente, eu sair de casa e fazer tudo isso requer muito apoio. A gente sempre é muito parceiro nas decisões e tudo. Então tomamos decisões todas juntas. E, enfim, não é fácil para ela também, porque ela tá num novo país. E aí trabalha de casa. Não tem tanto inserimento como eu tenho. Claro que eu tomei muita porrada que ela não tomou. Esse é o lado bom que ela não precisou tomar essas porradas. Mas também, tipo, tudo isso só foi possível porque ela sempre me apoiando muito, conseguindo levar a escola, né, da maneira mais sozinha. Então, é um episódio, assim, que a gente acabou falando um pouco mais disso, porque é o diferente que as pessoas querem saber. Mas só foi possível porque a Ju me ajudou na decisão e sempre esteve lá, né, apoiando, me aguentando, porque, tipo assim, quando você tá estressado, estar nesses momentos não é fácil para ninguém. Então, foi bem importante a gente, como casal, estar junto. Enfim, pra gente é uma dica que a gente dá pra todo mundo. Se você tem uma pessoa que se ama, curta muito, seja companheiro, decisões juntas. Pode ser relacionamento, né, de amor, assim, pode ser um irmão, um amigo, um pai, uma mãe. Mas sempre tenha alguém ali que vai te ajudar, porque torna as coisas mais possíveis, né? Com certeza. É isso, gente. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, ou ouvido até aqui. Queria lembrar para quem tá no YouTube que a gente também tá no Spotify. E para quem não tá no Spotify, a gente tá no YouTube. A gente, mais uma vez, resolveu fazer dessa forma, porque tem gente que gosta de ver, assistir. E tem gente que gosta só de ouvir, ou tem gente que gosta dos dois. Nós somos pessoas que a gente faz os dois. Enquanto tá no carro, a gente só escuta no Spotify. Quando tá em casa, a gente assiste. Então, para oferecer esses dois formatos aí para vocês também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixem também os comentários. Eu queria agradecer pelos comentários do último vídeo também, do primeiro episódio do podcast, que bastante gente perguntou sobre trabalho. Enfim, por isso que a gente decidiu fazer esse episódio de hoje. Então, se vocês tiverem sugestões também pro próximo, pro terceiro episódio, ou pros próximos, coisas que vocês têm curiosidade, mandem lá também que a gente vai pensar. A gente ainda não sabe qual vai ser o terceiro episódio. Mas temos boas ideias aí. Ideias, então. Não esqueçam de curtir, seja no YouTube, seja no Spotify. No Spotify dá para deixar as estrelas. Enfim, tudo que vocês fizerem para mandar esse podcast para alguém que vocês acham que vão gostar, com certeza nos ajuda e deixa a gente mais energizados e felizes de continuar fazendo as coisas e vendo que a gente está conseguindo conectar com mais pessoas, enfim, trocar essa ideia de uma maneira mais legal. Sim, poder ajudar mais pessoas que têm o objetivo, o sonho, enfim, de morar aqui, de saber como são as coisas aqui. Porque, claro, que a gente também, acho que o que mais nos moveu para fazer isso foi ajudar as pessoas. É um servir também, né? Sim, é uma forma de servir. Então, a gente espera que isso possa ajudar vocês. E é isso, gente. Então, até o próximo episódio. Né? É isso. Tchau.